Fala galera, Luiz Fernando aqui, professor de língua portuguesa e redação. Hoje nós vamos bater um papo sobre o Enem, a prova do Enem, a prova de redação do Enem. Então, preste bem atenção, fique conosco, porque essa aula vai ser de extrema importância para você que não sabe nada e quer aprender todas as técnicas necessárias para obter uma nota satisfatória e entrar no curso que você deseja. O Enem é o segundo maior vestibular do mundo, o maior exame do mundo, perdendo apenas para a China. 98% dos participantes do Enem não tiram notas insatisfatórias abaixo de 800 pontos. Isso não significa que você não possa, que 650 pontos, 700 pontos, você não possa fazer, mas vamos combinar que isso não é uma nota satisfatória para que você entre. E com as técnicas que nós vamos ensinar aqui, você vai estar apto, aplicando todas as técnicas, a tirar uma nota acima de 800 pontos, que é uma nota boa. E a nota otimizada acima de 900 pontos, que você pode galgar a universidade que você quer, a mais concorrida, através da prova do Enem. Nós temos esse dado aqui agora que 100 mil participantes se candidatam à prova do Enem e são eliminados. Por quê? Porque não desenvolvem as técnicas necessárias para fazer uma boa redação. No ano de 2012, houve um fenômeno inédito. Um candidato que tirou 650 pontos e porque escreveu uma receita de miojo na prova do Enem. Então, essa redação viralizou. E o que aconteceu? O INEP entrou com as regras necessárias para que tivesse o controle da correção, para que não ficasse banalizado, nem o exame ficasse debochado. Então, houve toda uma reestruturação da correção do Enem. O que nós precisamos entender de início, você, meu aluno que aqui está nos vendo, é o seguinte: você tem que entender a anatomia do Enem. E essa analogia é essencial que você aprenda. Que analogia é essa, professor? A analogia da casquinha do sorvete do McDonald's. Você tem que entender o que é a estrutura e a forma. Em primeiro lugar, o que é que você deve focar? Primeiro, a forma. E depois, primeiro a estrutura, depois a forma. Em que sentido? Como é que se estrutura a prova do Enem? O que é a estrutura? A estrutura é a casca do sorvete. E a forma é, evidentemente, o próprio sorvete. Do que se trata a forma e do que se trata a estrutura? É isso que agora nós vamos começar a desenvolver, a dissertar para vocês nunca mais esquecerem. A forma se trata dos parágrafos, se trata do uso dos conectores, da estruturação. A forma envolve os parágrafos, o uso dos conectores e a argumentação. Enquanto que o conteúdo, que são os repertórios socioculturais, o uso de conectores e exemplos significativos. Nós precisamos também compreender o seguinte: o gênero textual e o tipo textual. O gênero textual, ele vai ter uma função social. O gênero textual é a sua redação pronta, é o bolo pronto. Enquanto que a tipologia textual, e vale a pena lembrar que
esta nomenclatura caiu em desuso e foi substituída, principalmente na prova de linguagens, por modos de organização do discurso ou sequências tipológicas. Preste atenção, principalmente quem vai fazer, todos vão fazer a prova de linguagem para não perder questões. Então, essa nomenclatura caiu em desuso. Voltando. Então, o gênero textual é o bolo pronto, a metáfora do bolo, certo? Enquanto a sequência tipológica são todas aquelas frases que as camadas do bolo, que você vai colocar, os ingredientes do bolo. Então, o bolo é o produto final, o que seria o gênero textual. Lembre-se de que todo gênero textual, ele tem uma função social comunicativa, de convencimento e tantas outras. Enquanto as sequências tipológicas, elas organizam o texto. As sequências tipológicas que compõem a redação do Enem são essas: a narração, a descrição, a exposição, a argumentação e a injunção. Vamos detalhar agora quais são essas sequências tipológicas e dizer qual a sequência tipológica que compõe predominantemente a redação do Enem. A narração. A narração conta uma história. Você pode iniciar uma redação no Enem com essa sequência tipológica narrativa. No entanto, ela não deve ser predominante. A sequência tipológica predominante é a dissertativa argumentativa, que nós vamos tratar mais adiante nesta aula. Prestem bem atenção. Outra marca da narração são verbos no pretérito perfeito. O pretérito perfeito é aquele pretérito, aquele passado concluído. Eu joguei bola ontem. O pretérito passado foi totalmente concluído. Então, você pode começar na sua redação para o Enem com a narração introdutória. No entanto, não é essa sequência tipológica que vai prevalecer. Preste atenção e acompanhe agora esse exemplo aqui no nosso slide. Lucas acordou e, ao desbloquear o celular, foi impactado por uma enxurrada de anúncios. Mal sabia ele que estava sendo vigiado. Esse início é narrativo. Você está contando algo. Você não está argumentando. Você não está você não está imprimindo juízos de valor. Você está narrando. É uma narrativa. Prestaram atenção que existem predominantemente nessa pequena narração presença de verbos no pretérito perfeito. Isso caracteriza uma narração. Já a descrição, ela mostra características de algo, de alguém. E o tempo verbal predominante na narração é o pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito é aquela ação passada que pode se repetir no futuro ou em qualquer outro tempo. Por exemplo, eu digo assim: eu lia Machado de Assis aos 12 anos. Com a idade atual, eu posso ler novamente. Por isso que o pretérito imperfeito, ele se dá no passado, mas ele pode se repetir em qualquer tempo. Então, preste atenção agora na caracterização desse gênero para que vocês não se confundam. Narração de descrição. Desde o século passado, alunos surdos enfrentavam desafios constantes. Poucas escolas possuíam intérprete de Libras. Vejam bem, o foco deve ser argumentar na descrição, não apenas descrever o cenário. Já houve um foco aqui de argumentar e não apenas descrever, diferente do primeiro, da
Primeira sequência tipológica. A dissertação. A dissertação, ela se divide em duas, a expositiva e a argumentativa. Preste atenção, meu aluno, preste atenção, aqueles que estão nos vendo agora. Este é o modo de argumentação do discurso predominante no Enem. Principalmente quando nós formos mostrar a estrutura da prova do Enem, a prova de redação, que principalmente nos parágrafos de desenvolvimento, que são os mais difíceis, mas não impossíveis de desenvolver, é o gênero predominante. Ou melhor, é a sequência tipológica predominante. Então preste atenção. A dissertação expositiva, ela explica a informação sem opinião, sem história. Vamos ler essa pequena introdução aqui para que elucide melhor essa nossa conversa, essa nossa aula, esse nosso bate-papo interativo. O sociólogo Bauman aponta os indivíduos como seres com baixa conexão emocional entre si. Vejam bem, a dissertação expositiva, você não imprime opinião, você explica uma informação. Ele utilizou um sociólogo para iniciar os seus argumentos. Porém, ele dá uma explicação com essa citação. Por isso, dissertação expositiva. Já em contrapartida, a dissertação argumentativa apresenta ideias, defende ponto de vista ou pontos de vista. Portanto, para que você consiga chegar a esse nível de argumentação dissertativa, é necessário você ter repertório cultural, sociocultural. E nós vamos te oferecer durante todas as nossas aulas, no nosso curso, na nossa plataforma Escreva Mais, para que você domine todas as técnicas. Preste atenção. No Brasil, esse pensamento retrógrado ainda persiste. Evidencia a incapacidade do brasileiro em ser empático. Que pensamento retrógrado é este? Analisando e contextualizando a redação do Enem, o tema do ano de 2025, o ano pretérito, que teve o seguinte tema: a perspectiva acerca do envelhecimento no Brasil. Então, este argumento aqui, que nós acabamos de ler para vocês, embasou o quanto a sociedade brasileira ainda está aquém da inserção dos idosos no processo de desenvolvimento desta sociedade. Então, você apresentou a argumentação. E, evidentemente, que a argumentação defende um ponto de vista. Vocês perceberam aqui que o autor do texto, desse enxerto do texto, disse que ainda é retrógrado. Nós temos um pensamento ainda que o idoso, ele é alguém descartável, que não serve para nada, que é um entulho na família e na sociedade. E por fim, a injunção. Eu, particularmente, não existe consenso entre os professores, mas eu, particularmente, não aconselho que você use injunções nos textos para o Enem. Por quê? Porque a injunção dá ordens. Os verbos são predominantemente no imperativo. E toda injunção pressupõe diálogo direto com o leitor. E é uma coisa que você, meu aluno, não vai poder fazer, não vai poder realizar durante uma prova. Então, evite injunções. Evite. Porque assim você vai perdendo pontos. E preste atenção. E agora, vamos apresentar os motivos que levam o aluno a tirar 0, a ser eliminado da prova do Enem. Primeiro motivo, deixar a prova em branco. O corretor não vai nem analisar. Você está fora, está eliminado. Segundo, letra ilegível.
Mas, professor, eu vou ter que ter letra bonita? Não necessariamente, mas uma letra que o corretor consiga entender o que você está querendo transmitir. Lembrem-se, quando nós escrevemos, não estamos escrevendo para nós, é para que alguém leia. E quando você escreve com essa mentalidade, com essa ideia, com essa consciência, você quer deixar o mais claro e objetivo possível a sua escrita e com a letra legível. O terceiro motivo que pode te eliminar da prova do Enem é fugir do tema, que isso acontece demais. O que é a fuga do tema? Por exemplo, o ciberbullying, que é os bullying na internet, né? Os abusos, apelidos, alcunhas na internet, que isso leva pessoas a cometer muitas coisas ruins. Vamos trabalhar nessa suposição. O que acontece? O aluno vai e fala sobre qualquer outro tema. Ele tangenciou o tema. Isso aí causa reprovação, anulação da prova. Próximo motivo: cópias de textos motivadores. O INEP proibiu citações diretas dos textos motivadores. Por isso que, durante todo o nosso curso, nós vamos trabalhar repertórios culturais. A única coisa que você pode usar do texto motivador são as ideias. Não pode se fazer cópia nem usar nenhum tipo de informações contidas no texto motivador ou nos textos motivadores. Riscar o texto e deixar em branco. Não se pode colocar emojis, figurinhas, muito obrigado. Não. Lembre-se que a sua redação é técnica. Ela se baseia em estrutura e forma. Nós estamos conhecendo a estrutura. Primeiro deve-se conhecer a estrutura, depois a forma. Então, não usem riscos, muito menos gravuras, não pintem, não deixem emojis, todo tipo de gravura, esqueça. E por fim, sinais desconectados. Quando você usa muitas interrogações, isso impede que o corretor consiga entender quais são as suas ideias, quais são as suas argumentações que estão presentes naquele texto. Nós estamos apresentando aqui para vocês um guia de pontuação seguro para que vocês possam utilizar na prova. Ponto final, fim de uma ideia, fim de um parágrafo, vírgula, que tem uma função sintática. A vírgula tem várias funções e é necessário conhecer quais são essas funções, porque a vírgula também ela imprime sentidos no texto. 2 pontos, que geralmente dá explicação, ponto e vírgula, que faz relações de ideias, e travessões, são destaques. Nós vamos ter uma aula só sobre o uso de travessões, porque é outro sinal de pontuação que necessita de um conhecimento técnico para poder ser usado de forma satisfatória e científica. A redação não é um bloco único. Voltando à metáfora do bolo, ela é como um bolo. Um bolo que tem camadas, tá? Então, quando você parte o bolo, faz o bolo e vai partindo, você vai vendo as camadas. Então, a introdução, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 e a conclusão. Essa é a estrutura da redação. Agora, a forma que trata do conteúdo, o que você vai colocar, os ingredientes do bolo, é que nós vamos tratar em todas as nossas aulas que nós vamos oferecer para vocês. E fiquem com essa dica, o dica do Flau. Enquanto você estiver fazendo a redação, você pode repetir quantas vezes você quiser as palavras. No entanto, no laboratório de redação, enquanto você está organizando a sua redação, é necessário, se você repetir, não tem problema. Agora, na hora de passar a redação para o caderno, é necessário você evitar toda e qualquer repetição. As repetições também causam perda
de pontos. Por quê? Porque o examinador, o corretor, vai entender que você não tem domínio vocabular mínimo para poder desenvolver uma redação melhor. Quando eu uso um vocabulário amplo, isso não significa que eu tenha que ter palavras rebuscadas. Não. A redação do Enem é simples. É um exame simples. No entanto, ela precisa obedecer a algumas regras. Agora nós vamos passar, vamos tomar como exemplo uma redação nota 1000, corrigida. Essa redação que todo aluno sonha em ter como espelho e também atingir essa nota. Passemos a analisar. Diz respeito justamente ao tema de 2025 da prova de redação do Enem, que tratou sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Preste atenção. Na introdução, nós temos uma estrutura própria e com as cores que agora nós vamos passar, conseguirão visualizar todas essas etapas, essas fases que compõem a introdução. Passemos a analisar junto com vocês. Olha aí, galerinha, como é que ele começou. O filme O Agente Secreto, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, apresenta Dona Sebastiana, uma carismática mulher idosa e dona do edifício Ofir, que é um prédio em que os refugiados políticos da ditadura empresarial militar do Brasil são abrigados. A abordagem do tema, primeiro parágrafo está em amarelo. A posteriori, depois, eu vou explicar para vocês, vou ensinar para vocês, nas nossas próximas aulas, o que é a abordagem do tema. Continuando. Nesse espaço, agora que está em róseo, nesse espaço, os moradores vangloriam a Sebastiana e a enxergam como guardiã do local. No entanto, contrariando essa visão positiva da figura da velhice, roteirizada por Kleber, para além das telas, a sociedade brasileira tem lido o envelhecimento de modo desrespeitoso e violento. Aqui, a partir do conector, no entanto, até a palavra violento, nós temos a tese. A tese é aquilo que você vai defender. Acerca disso, continuando, verifica-se que a mídia de massa e as famílias são as principais responsáveis por essa perspectiva etarista, o que compromete a saúde mental e a saúde financeira desse grupo oprimido. Logo, é preciso analisar a má influência midiática e a lacuna familiar nesse cenário cruel. Nesse terceiro parágrafo, nós temos a antecipação argumentativa. Então, recapitulando, a introdução precisa conter a abordagem do tema, a tese e a antecipação argumentativa. Passemos agora ao primeiro desenvolvimento dessa redação, sabendo que os desenvolvimentos são 1 e 2. E é a parte mais difícil mesmo, porque não é fácil argumentar, não é fácil ter ideias. Mas com a nossa ajuda, com as minhas intervenções, vocês conseguirão sanar essa lacuna e conseguir se superar. Os desenvolvimentos 1 e 2 são mais complexos porque exige argumentação. A argumentação não é fácil, mas se você continuar conosco no nosso curso, com as nossas técnicas, vocês saberão argumentar e fazer os desenvolvimentos, o 1 e o 2, com tranquilidade. Então passemos a analisar esta redação nota 1000 com os desenvolvimentos.
Sob esse prisma, culpa-se a influência negativa da mídia por tal mazela idadista. Afirma-se isso, pois diversas produtoras audiovisuais estereotipam a velhice em suas obras, prejudicando o estado psicológico de quem está nessa fase da vida. Pare aí. A primeira parte que vai compor esse primeiro parágrafo chama-se tópico frasal do argumento número 1. Não vamos nos deter agora porque não dá tempo de explicar o que é um tópico frasal, até porque nós vamos ter uma aula específica sobre tópico frasal para que você aprenda a estruturar o tópico frasal. Nessa parte de amarelo que vocês acabaram de ver grifado, nós temos o tópico frasal do argumento número 1. A esse respeito, o cineasta brasileiro Marcos Magalhães, em seu curta-metragem Meol, denuncia o fato de a indústria midiática moldar padrões de pensamento dentro do corpo social. Aqui, neste pequeno parágrafo, nós temos a segunda parte que compõe o desenvolvimento, que se chama a fundamentação. Você vai oferecer aqui a fundamentação. Continuando. Frente a essa crítica cinematográfica, vê-se que a realidade do Brasil confirma tal denúncia, já que muitas são as emissoras e produtoras de televisão e de cinema que, em séries, em filmes e em novelas, retratam personagens idosos de maneira estigmatizada, ou seja, fora de papéis de protagonismo e dentro de enredos limitados ao ser velho, isto é, ser frágil e descartável, moldando a perspectiva acerca do envelhecimento dos telespectadores. Esse processo de construção da imagem do idoso na mídia vai ao encontro à dinâmica de construção da imagem do jovem, geralmente representado como protagonista, forte e essencial para a trama. Afinal, o objetivo é atrair a audiência desse público, o qual costuma ser muito engajado nas redes sociais, gerando mais visibilidade às produções, com seus comentários e, claro, mais lucro. Esse terceiro argumento que compõe o desenvolvimento número 1 chama-se aprofundamento argumentativo. E, por fim do desenvolvimento, vamos continuando a leitura dessa redação para que a gente possa desenvolver e já dando as dicas para vocês como é que vocês estruturam, nós vamos continuar a leitura. Em efeito, a partir dessa visão de descartabilidade que a mídia molda, produz e reproduz, conforme alerta Magalhães, várias pessoas idosas fora das telas são vistas e taxadas como inúteis, uma espécie de peso para a sociedade, sofrendo violências verbais neste sentido, as quais abalam seu estado emocional e geram, muitas vezes, quadros depressivos. Por fim, no desenvolvimento 1, você vai apresentar a reflexão crítica, recapitulando para não esquecer. O que compõe o desenvolvimento 1? 4 fases. Primeira fase. Primeiro parágrafo, chamado tópico frasal do argumento 1. Segundo parágrafo, a fundamentação. Terceiro parágrafo, aprofundamento argumentativo. Quarto parágrafo, reflexão crítica. Continuando a análise dessa redação no desenvolvimento 2. Além disso, vale responsabilizar a postura familiar por esse triste panorama. Tal responsabilização é necessária, porque, infelizmente, é comum que as famílias não possibilitem o letramento digital para os mais velhos, fragilizando sua saúde econômica. Primeiro parágrafo.
trata-se do tópico frasal baseado no argumento 2. Continuando. Seguindo esse raciocínio, Virginia Satir, psicoterapeuta, referência nos estudos de terapia familiar, afirma que a família precisa assumir a sua função de formar e, sobretudo, reformar o indivíduo, para que ele seja positivamente inserido nas engrenagens sociais. Nesse segundo parágrafo, nós observamos a fundamentação. Contudo, quando os idosos não recebem instruções quanto ao uso de aparelhos tecnológicos no ambiente doméstico, por exemplo, quanto à utilização do celular para acessar bancos digitais e a navegação nas redes sociais para identificar mensagens suspeitas, como de golpistas, estelionatários, a afirmação de Satir é desconsiderada, haja vista a violenta perda da função reformadora citada. Nessa lógica, entende-se que essa conduta reprovável é motivada pela concepção equivocada, fomentada pelo discurso midiático supracitado, que os idosos não precisam avançar em seus conhecimentos, mas, na verdade, somente esperar pelo momento do seu descarte, a morte. Nesse terceiro parágrafo, nós observamos o aprofundamento argumentativo. Por conseguinte, ao se reforçar o contraste à ideia de Satir, o envelhecimento se torna uma fase cada vez mais excluída digitalmente, o que faz com que diversos idosos não consigam gerir as próprias contas bancárias, por desconhecerem o funcionamento dos bancos digitais e ainda sejam vítimas de golpes virtuais, por não entenderem a dinâmica da internet, tendo assim a saúde financeira e o bem-estar afetados. Percebam que nesse quarto parágrafo nós temos a reflexão crítica e o fechamento do parágrafo segundo, do parágrafo referente ao desenvolvimento 2. E por fim, na estrutura, nós temos a conclusão. Portanto, a manipulação midiática e a falha familiar frente às perspectivas acerca do envelhecimento no Brasil devem ser combatidas. A conclusão é composta por 3 partes. A primeira parte, nesse primeiro parágrafo, breve início do tópico frasal conclusivo. Repetindo, nós teremos uma aula apenas para explicar o que é o tópico frasal e como ele se constrói. Com essa finalidade, as emissoras e produtoras de televisão e de cinema, por exemplo, a Globo e a Vitrine, precisam produzir séries, filmes e novelas em que personagens idosos são essenciais para a trama e não são estereotipados, como a Dona Sebastiana em O Agente Secreto, por meio do substancial desenvolvimento de verbas a essas produções, a fim de reduzir a estigmatização da velhice na mídia. Ademais, as famílias têm de letrar digitalmente os idosos com o objetivo de que eles não sejam excluídos do universo tecnológico. Nesse segundo parágrafo, nós temos a proposta completa da conclusão. Desse modo, consequentemente, a visão respeitosa do envelhecimento, escrita por Kleber, será uma realidade. E, por fim, nós temos o desfecho argumentativo, ou o final feliz. Percebam que a conclusão, como a introdução, é composta por 3 partes. Tudo isso nós vamos aprender durante todo o nosso curso. Recapitulando, para finalizar esse nosso bate-papo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários quais são as suas percepções sobre esta aula de redação. Se foi importante para você, nos siga nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, Escreva Mais, e também no nosso canal do YouTube. As subdivisões da introdução.
abordagem temática, a tese e a antecipação dos argumentos. No desenvolvimento, primeiro desenvolvimento, as 4 subdivisões: o tópico frasal, a fundamentação, o aperfeiçoamento argumentativo e a reflexão crítica. E as 3 etapas da conclusão: breve início, proposta completa e desfecho. Finalizando assim, nós queremos um retorno de vocês. O que acharam da aula, se foi positiva, quais são as perspectivas para o nosso curso, o que vocês aprenderam dessa aula e o que é que vocês querem aprender. Muito obrigado e até logo, até breve. Tchau.